A Semana da Criança é a semana que antecede o Dia das Crianças, comemorado no Brasil no dia 12 de outubro. De olho nisso, a saúde mental das crianças é um tema que ganha cada vez mais atenção nos últimos anos. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que cerca de 10 a 20% das crianças e adolescentes no mundo sofrem de algum transtorno mental. Entre os transtornos mais comuns estão a ansiedade, depressão e o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Para entender melhor como podemos cuidar da saúde mental dos pequenos, convidamos a psicóloga Letícia Teixeira, especialista no assunto, para responder algumas perguntas importantes. Letícia, bom dia para você. Seja bem-vinda aqui ao estúdio Adilson Guimarães. Bom dia, Sabrina. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E você? Muito bem também. Letícia, então vamos começar. Para os pais aí de plantão, quais são os principais sinais de que uma criança pode estar sofrendo de algum transtorno mental? Então, gente, os sinais, eles vão depender, né, Sabrina? Por quê? Porque às vezes a gente vai ter dois extremos. Um extremo que é no sentido de uma agitação constante, episódios de irritabilidade, choros, enfim, algo que vai para esse extremo em que a criança ela pode apresentar esses sintomas, e também o outro extremo que pode ser a apatia, aqueles sentimentos mais ligados à tristeza. Então, tudo vira um sintoma de alerta no final das contas, quando a gente vai para os extremos. A gente não pode, de certo modo, deixar com que essas situações passem despercebidas, uma vez que porque na nossa infância? Isso, porque na nossa infância acaba que fica tudo muito diferente, né, ali de certo modo, por conta desses sintomas que podem extrapolar indo para os extremos. Sim, como é que os pais e educadores podem diferenciar comportamentos então normais da infância de sinais que indicam problemas de saúde mental? Você tem alguma dessas diferenças aí? O que seriam esses extremos, por exemplo? Então, irritabilidade constante, esses sentimentos, né, as birras, essa questão dos comportamentos em que nós percebemos que a criança está muito apática, que ela começa a apresentar essas diferenças, né, na escola, por exemplo. Era uma criança que estava muito bem, uma criança que estava feliz e, de certo modo, começa a ficar mais apática, mais triste, mais na dela, mudanças de comportamentos em si, que vão de um extremo para o outro no sentido de demonstrar, né, que ela não está bem ali no final das contas. Sim. E quais são os transtornos mentais mais comuns entre as crianças e como é que eles se manifestam? Então, a gente tem a ansiedade, nós temos a depressão, nós temos, né, o TDAH, como você mencionou, a ansiedade nas crianças às vezes pode estar ligada também com os estilos parentais, de certo modo, porque aqueles pais que são muito permissivos ou que são muito autoritários na criação com as crianças, de certo modo, pode fazer com que ela se sinta ali com esses níveis de ansiedade um pouco mais elevados, ou situações comuns, né, na escola, como, por exemplo, algumas mudanças. A criança ela sempre acaba sentindo e trazendo isso em seus comportamentos e na sua forma de sentir e agir, né? Sim, e de que forma a pandemia e o aumento do uso de telas impactaram a saúde mental das crianças, Letícia? Então, impactaram, né, de forma significativa, uma vez que, como nós não podemos ter esse contato, né, durante o período da pandemia com as outras pessoas, o social ele ficou muito abalado no final das contas. Então, nas telas, por ter esse acesso rápido, a criança ela aprende ali, de certo modo, que o que ela tem é aquele mundinho nas telas, né? Então, isso acaba prejudicando o seu desenvolvimento, as suas relações, tornando tudo muito difícil, porque vem a comparação, porque a gente tem um acesso muito rápido à informação. Então, isso dentro da cabeça dela pode ficar bem bagunçadinho. E qual é o papel da família na prevenção e no tratamento desses transtornos mentais infantis? O que eles podem estar fazendo? Nossa, a família, assim, é de extrema importância no final das contas, né? Chega pra gente lá no consultório diversas famílias, né? Que justamente por perceberem esses extremos que eu mencionei anteriormente, eles já buscam esse auxílio, tanto médico quanto psicológico,
né, para que a gente possa cuidar dessas demandas. Às vezes a gente acha que pode ser os transtornos, algo mais sério, mas às vezes com o diálogo, com a paciência, com a conversa em si, tratando ali em terapia, nós conseguimos reduzir, né, esses danos relacionados à ansiedade, às vezes alguma tristeza que essa criança pode apresentar, esse humor mais depressivo, que não necessariamente seja, né, uma comorbidade. E tem alguma idade em específica que é recomendável já buscar apoio psicológico para a criança ou em qualquer idade? Em qualquer idade, gente. Percebeu, né, que está acontecendo algum comportamento não esperado dentro dessa pessoinha, né, da criança, no final das contas, é importante a gente estar buscando a terapia como um auxílio ali, tanto para retirar algumas dúvidas, né, eu vejo que hoje os pais, justamente por ter muito acesso à informação, às vezes sempre levam, será que tem alguma coisa, será que não tem, como que isso funciona? Então, às vezes, podem vir também muitos diagnósticos errados, então é muito importante a gente fazer esse rastreio desde muito cedo, para que a gente possa retirar todas essas dúvidas e cuidar dessa criança da melhor forma possível. E com relação à escola, como é que a escola pode colaborar nos cuidados e também na identificação de sinais de que a criança necessita de uma ajuda profissional? A escola, né, ela também precisa estar bastante atenta, sempre informando essas mudanças no comportamento dessa criança, porque, querendo ou não, a criança ela passa muito tempo, né, dentro da escola ali. Então, os professores, de certo modo, observando, conversando com os pais, direto chega a demanda, né, no consultório para a gente, que vem com esse caminhamento direto da escola ali. Então, eles percebem esses comportamentos, essas mudanças, muito, comunicam, né, para os pais, ajuda demais. Que às vezes são questões que até os pais, devido à correria, à rotina, né, do dia a dia, às vezes passam um pouco despercebido, e na escola eles têm essa questão para a gente de uma forma mais concreta, vamos colocar. Excelente. Ô, Letícia, para a gente fechar, apesar da correria dos pais aí, da família, né, como é que a gente pode aí colocar práticas e atividades que podem, né, ser incorporadas aí no dia a dia para promover uma boa saúde mental das crianças? O que pode ser feito? Gente, atividade física, momentos de lazer, né, jogos, limitar o uso de telas também com as crianças. Isso tudo vai ser muito importante para o desenvolvimento delas, no final das contas. Porque nessa correria do dia a dia, nós tentamos colocar como prioridade diversas outras situações, que são importantes também, mas o que importa, na verdade, é o nosso dia a dia com as nossas crianças, com a nossa família e tudo aquilo que a gente faz, né, para fazer o nosso bem-estar e uma saúde mental mais equilibrada e de qualidade. Excelente, essa então Letícia Teixeira, especialista em saúde mental das crianças. Letícia, muito obrigada, viu, pela sua participação com a gente. Boa semana para você. Muito obrigada, viu, Sabrina? E fica o convite para vocês também seguir as nossas redes sociais, Clínica Acontecer, e muito obrigada.